Bom dia, irmãos. Paz de Deus, irmãos. Paz de Deus. Que a gente tenha um dia abençoado hoje, na presença de Deus, né? Um dia de alegria, um dia de paz, um dia de felicidade, um dia de saúde, um dia de conquista, né? Um dia de vitória. Um dia de vitória. Não é só de a gente acordar, só de a gente estar respirando, né? Já é para agradecer a Deus, irmão. Já é um dia que Deus nos dá para um dia de mudança de vida, né? Mudança de mente, né? Mudança de caráter, né? Quanto mais você busca a Deus, mais Ele vai te moldando, mais Ele vai te capacitando, mais Ele vai te preparando, né? O amor de Deus é grande, o amor de Deus é infinito. Bom, irmãos, a palavra de hoje é Romanos 11, 33. Romanos 11, capítulo 11, versículo 33. Louvor a Deus. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Irmãos, é a palavra de hoje, né? O ser humano, irmão, o ser humano, diante de Deus, diante do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso. Quem é o ser humano, irmão? Ser humano não é nada, irmão. Ser humano não é ninguém, né? Diante de Deus, diante da grandeza de Deus, diante da inteligência de Deus, diante da sabedoria, né? Diante do poder de Deus. Quem é o ser humano, irmão? O ser humano não é nada, né? Não é nada, mas é menor do que um grão de areia, irmão, né? Só que Deus, Jesus Cristo é tão grande, o amor dele é tão grande, que mesmo a gente sendo nada, né? Assim, diante do poder de Deus, ele nos ama tanto, irmão, tanto, que deu seu filho, né, por morrer por mim, por você, na cruz, irmão. Você vê que o amor de Deus é tão grande por mim, por você, que ele sacrificou seu único filho, né, unigênito, para nos trazer a salvação, irmão, né? Você vê como Deus nos ama, mesmo sem a gente merecer. Eu não mereço, você não merece, a gente não merece. Somos falhos, somos pecador, mas mesmo assim, Deus nos ama, irmão. Imagina o amor de Deus, né? A gente não entende, não consegue mensurar, irmão, o amor de Deus, né? O amor de Deus é grande, né? Com a sua inteligência, com sua sabedoria, ele criou o mundo, ele criou o universo, criou tudo à nossa volta, né, irmãos? Ele criou o homem, criou os animais, criou os seres vivos, né? Olha a grandeza, olha a sabedoria de Deus, né, irmãos? E tem momentos que a gente tem que confiar mais em Deus, né, irmão? Sempre tem que confiar em Deus. Mas a gente tem que confiar em Deus, todo momento. Mesmo naquele momento que as coisas não estão boas, né? Que a gente tem que confiar nele. Porque se a gente olha para o lado, olha para o outro, vê que as coisas não estão boas, olhe para Deus, irmãos. Põe sua mente em Deus. Não olhe para os problemas, não olhe para a dificuldade. Olhe para Deus. Porque se Deus criou tudo, criou os seres humanos, quem é Deus para nos ajudar, né, irmão? Deus nos ajuda, irmão. Não importa a situação, o que parece que é impossível para a gente, é possível para Deus, irmãos. Pois Deus é grande. Olha, quem pode conhecer a mente do Senhor? Ninguém pode conhecer a mente do Senhor, irmão. A mente de Deus é superior, irmão. Superior à mente humana, superior ao conhecimento que a gente tem. Você vê como Deus é grande, irmão. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Deus é o conselheiro, né? Príncipe da paz, né? Como Deus é grande, irmãos. Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele para Ele. Deus criou tudo, irmão. Criou tudo. Tudo ele criou, e para Ele. Tudo no nosso mundo, tudo no universo foi criado por Deus e para Ele. Você entendeu? Para Ele.
E a gente, ser humano, é imagem e semelhança de Deus, irmão. A gente foi criado para engrandecer a Deus, para louvar a Deus. A gente não foi criado para estar chorando pelos cantos, para estar triste, para estar desanimado. A gente está na terra, a gente vai ter momentos de aflições. Mas tenha bom ânimo, pois eu venci. Jesus Cristo venceu, irmãos. Então, irmãos, o ser humano só é feliz, só é um ser completo se buscar Deus, irmão, se sentir a presença de Deus. Sem Deus, o ser humano é incompleto, porque Deus criou o ser humano para louvar a Ele, engrandecer a Ele, você entendeu? Para engrandecer a Ele, para ter uma conversa íntima com Deus. Né? Lá em Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, né? Para conversar com Deus, para ter uma intimidade com Deus. Né? Deus, ele descia no jardim, conversava com Adão, conversava com Eva. Só que Deus, ele deu livre-arbítrio. Deus não fez ninguém robô. Só que, mesmo dando livre-arbítrio, o ser humano desobedeceu a ordem de Deus, né? Desobedeceu o que Deus pediu. Não coma daquela árvore, né? E comeu daquela árvore, né? E dali nasceu o pecado, né, irmão? Que a gente tem até hoje. Por isso que somos todo mundo falho e pecador, irmão. Mas pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, né? Deus deixou o Espírito Santo, né? Com Jesus Cristo para nos ajudar na caminhada, irmão. Que não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Mas a palavra é essa, irmão. Deus, ele é grande. Deus, ele é poderoso. Ninguém consegue compreender os planos de Deus, a mente de Deus, né? Deus, ele criou tudo, irmão. Confie mais em Deus, irmão. Confie mais em Deus. Tire seus olhos dos problemas, tire seus olhos da situação. Confie naquele que me criou você, criou o mundo, né? Que tem o controle da sua vida, da minha vida, na palma das suas mãos, que é Jesus Cristo, irmão. Deus, ele tem o controle das nossas vidas, irmão. Se você confiar nele, ele muda a sua vida. Ele coloca você no caminho certo, para onde ele quer que você chegue, irmãos. Mas você tem que perseverar. Não é fácil. Persevere até o fim, mesmo que demore, né? Deus, ele dá um plano na sua vida, né? Ele traça um plano, não quer dizer que vai ser amanhã, né, irmão? Demora. Então tem que perseverar, seguir em frente até o fim, para ser realizado o plano de Deus na sua vida, irmão. Então, irmão, como fala aqui, ó, toda a honra, aqui, pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele, para ele. Glória a Deus para sempre. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, irmão. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Amém, irmãos.